Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, nossa aula de número 61, e a gente vai revisar hoje os assuntos sujeito e predicado que formam uma oração. Oração frasal, não é oração de orar, não. Oração de frase, tá bom? Que é formada por sujeito e predicado. E a gente vai relembrar o que são sujeitos e predicados, né? O que é sujeito e predicado nessa videoaula, e na próxima a gente vai fazer as atividades, tá? Tranquilinha, atividades pequenas que vocês vão copiar no caderno, tá? Então, são duas videoaulas, uma para relembrar os conteúdos e a outra para a gente fazer atividade. Vamos lá? Bom, sujeito, predicado, revisão. Como eu falei, aula 61 de português. Você lembra o que é sujeito? Sujeito é a pessoa, o animal ou objeto sobre o qual se diz alguma coisa. Então, numa oração, o sujeito é aquele sobre quem você fala, de quem você fala naquela oração, sobre quem você fala naquela oração. É o sujeito, que geralmente é uma pessoa, um animal ou um objeto, é um ser, tá? E para achar o sujeito, a gente faz duas perguntinhas ao verbo. Quem ou que fez alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa achar na frase, na oração, é o verbo. E aí, para você poder fazer a pergunta a esse verbo de quem ou que praticou aquele verbo lá, conjugou, digamos assim, aquele verbo. Tá bom? Exemplos. Tem aqui três orações. Vejam só. Jéssica escova o cabelo. Outra oração. Elas jogam peteca. Mais uma. O céu ficou estrelado. Lembrando que o verbo, para a gente encontrar, se a gente tiver dificuldade, é só pensar na palavra que ela pode ser conjugada pelo tempo, né? Conjugada no tempo e variando também de pessoa, tá? Então, é só você pensar se dá para pegar essa palavrinha e conjugar no passado, né? O pretérito, o presente e no futuro. Se der, é o verbo. Então, qual é o verbo nessa frase? Qual é a palavra que dá para conjugar no passado, presente e futuro? Escovar, né? Escova no caso aqui. Jéssica escova. Verbo é escovar. Ontem escovei, ou escovou, a Jéssica escovou. Hoje ela escova, amanhã escovará. Então, eu já sei que o verbo é escova. E aí eu vou fazer a pergunta para o verbo, certo? Quem escova o cabelo? Aqui, vamos lá na próxima que a gente vai fazer. Aqui quem é o verbo? Elas jogam peteca. Verbo jogar, ok? Elas jogam, elas jogaram, elas jogarão. Então, ele consegue ser conjugado. É uma palavra que se conjuga, é o verbo. E aqui, ficou. Fica, ficará. Então, a gente já sabe o verbo. Eu vou fazer a pergunta para cada verbo. Aqui, quem jogam? Né? E o que ficou? Né? A gente pergunta quem ou o que. Vamos fazer as perguntas? Primeira frase. Quem escova o cabelo? Jéssica. Então, Jéssica é o sujeito da primeira frase. Segunda frase. Quem joga peteca? Elas. Então, elas é o sujeito da segunda frase. E a última frase foi do céu. O que ficou estrelado? O céu. O sujeito da terceira frase é o céu. Beleza? Tranquilo, né? Achar o sujeito é fácil. E agora o predicado? O predicado é aquilo que se faz, que se fala sobre o sujeito. Então, o que você falou, por exemplo, da Jéssica na primeira frase? O que foi dito sobre elas na segunda frase? E o que foi falado a respeito do céu
na terceira frase. A pergunta é: o quê? O que faz Jéssica? Escova o cabelo. Então, o sujeito é escova o cabelo. O sujeito ele vai sempre com o verbo, a partir do verbo. O que fazem elas? Jogam peteca. Jogam peteca é o predicado. E o último, o que aconteceu no céu? Ficou estrelado. Ficou estrelado é o predicado da segunda frase. Vamos só relembrar as frases? Vamos lá relembrar as frases. Aqui, ó. Então, ficou Jéssica, sujeito, escova o cabelo, predicado. Elas, sujeito, jogam peteca, predicado. E o céu, sujeito, ficou estrelado, predicado. Agora, a gente vai para a próxima videoaula, porque lá a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Um beijo e te espero lá.